tinha anjos do teu lado. Amém. Eu vou falar de novo porque eu acho que tem gente que não está crendo. Onde você andou hoje, tinha anjos do seu lado. Que a palavra diz que os anjos que acampam ao redor, né? Aqueles que eu tenho, aqueles que obedecem. Tinha demônios ao seu derredor. Ué, o que houve? Por que não pode dar um amém? Porque a palavra de Deus é que diz, o Senhor está falando, existem anjos ao nosso redor, mas existem demônios ao nosso derredor. Amém? Amém. Exatamente. Se estão ao derredor, significa que estão mais distantes. Ao nosso lado estão os anjos, ao derredor. Agora pessoas têm medo de falar amém para certas palavras porque acham que são negativas. A palavra de Deus diz que os demônios estão aí presentes. Não temos que ter medo de dizer que tem demônios presentes. Mas nós lemos hoje aqui em Colossenses, no capítulo 2, que Jesus Cristo já cancelou o espírito de dívida que era contra nós. E que Ele expôs ao desprezo, ao ridículo, todo principado, toda potestade. Então eles podem estar ao redor, mas eles não têm poder para tocar naquele que está debaixo do sangue do Cordeiro, para tocar naquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Porque a palavra diz em 1 João que quem está com Deus, quem crê em Deus, mesmo em Jesus, o maligno não nos toca. A não ser que haja brecha, legalidade nessa vida. Então, enfermidades. O mundo físico e o mundo do espírito estão interligados. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Dependendo do que a gente faz no mundo físico, nós podemos afetar o mundo do espírito e vice-versa. Por exemplo, se você ora aqui, a oração que você está fazendo é uma oração, inicialmente falando, algo no mundo físico. Você está falando com Deus. É uma ação física, mas que pela fé ela vai no reino do Espírito, na dimensão do Espírito, e move o mundo do Espírito. Então quando você fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor envie, não sei, um anjo, que Hebreus diz que os anjos de Deus são anjos para ministrar sobre a nossa vida. E você fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor envie um anjo para tocar lá, vai lá onde está meu filho, onde está minha filha, ou Espírito Santo, venha nessa noite, toca no meu coração, me dá um consolo, me dá uma direção. Quando você está orando no mundo físico, mas você mexe com o mundo do Espírito, e o mundo do Espírito retorna com resposta para o mundo físico. É o mesmo princípio usado na bruxaria, é o mesmo princípio usado em certos trabalhos de feitiçaria, de ocultismo, em macumbaria, em outras linhas do tipo assim, onde uma pessoa vai numa encruzilhada e oferece um animal, oferece uma bebida, é algo no mundo físico, é uma oferenda, é um sacrifício, é um derramar de sangue no mundo físico. Mas por trás daquela oferenda, a pessoa crê que ela está conseguindo atingir o mundo do Espírito, que ela está conseguindo conectar com espíritos, para que aqueles espíritos voltem e lhe façam alguma coisa para ela. Por isso que você que vem principalmente da cultura brasileira, está muito familiarizado com isso, que sabe que pessoas fazem isso para roubar o marido um do outro, por exemplo, para jogar enfermidade no outro, por exemplo, para matar o outro, para fazer com que o outro não tenha sucesso na vida. E não for nenhum, nem dois, nem três pessoas. Que nesse tempo de ministério, pela graça de Deus, nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de ministrar libertação e de expulsar demônios da vida de pessoas que às vezes estavam nelas, demônios há anos, aquela pessoa. Às vezes seguindo, inclusive, gerações, seguindo famílias, enfermidades, inclusive, na vida deles. Adão e Eva, quando comeram fruto, foi um ato físico. Eles comeram fruto lá no jardim, mas aquele ato físico atingiu o espiritual. E porque o físico moveu o espiritual, agora é necessário que algo do espiritual venha para reparar o que foi feito de errado no físico.
Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, diz lá em João 3,16, que enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus sai então do reino do Espírito, sai do seu environment, do seu ambiente, do lugar onde ele vivia, desce, encarna. É o Deus Emanuel. É o Deus que era só Espírito, agora saindo da esfera do Espírito e vindo para a esfera do material. Saindo da esfera da quarta dimensão e vindo para a esfera aqui, ó, do concreto. Saindo do abstrato para o concreto, saindo do espiritual para o material, saindo da quarta dimensão para a terceira dimensão, para a dimensão das coisas palpáveis. O Deus Espírito se manifesta agora e se torna homem, se torna carne, para viver vida como nós vivemos, para ser tentado como nós somos tentados, para passar fome como nós passamos, para passar dificuldade como nós passamos, para ser inclusive tentado pelo diabo, como nós somos tentados. A primeira coisa que a palavra de Deus diz que aconteceu com Jesus, quando ele inicia seu ministério, está lá em Lucas 4, Mateus 4, o Espírito Santo leva até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então o único remédio para esse pecado que traz enfermidade é uma única coisa. Não tem como fazer nada no físico apenas para sarar o dano que foi feito lá no jardim do Éden. Era necessário um remédio que viesse do mundo do Espírito, e esse remédio se chama Jesus. E ele veio do mundo do Espírito, ele encarnou, viveu uma vida sem pecado, morreu morte na cruz, derramou o sangue dele por nós na cruz. E hoje a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar esse sacrifício que ele fez por nós na cruz. Aceitar apenas Jesus como sendo o único Deus da nossa vida e falar: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero seguir os mandamentos de Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus. Está bem que eu ouvi um amém, graças a Deus. Obrigado por esse amém, meu irmão. Vou falar de novo. O que nós temos que fazer é seguir a Jesus, é aceitar a Jesus, obedecê-lo, né? Amar, porque ele diz que aqueles que me amam são os que seguem os mandamentos dele, né? Amém? Amém. Ezequiel 47 fala acerca da torrente das águas purificadoras e menciona acerca de uma árvore, que é a mesma árvore que a gente encontra lá em Apocalipse 22, que é chamado de árvore da vida. O texto fala assim: no meio da sua praça, lá em Apocalipse fala assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esta foi a árvore que Deus proibiu para Adão quando ele estava no estado de pecado. Porque se ele comesse dessa árvore sem o arrependimento, se ele comesse dessa árvore naquele momento que ele estava em pecado, ele ficaria eternamente na condição de pecador. Por isso, Deus tira Adão e Eva do jardim, coloca ali alguns anjos, alguns querubins para proteger o jardim, para que eles não entrem, e a árvore da vida ficou retida de Adão. E essa árvore da vida hoje, ela é uma ilustração para Jesus Cristo. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. Né? Aquele que come de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim jamais terá sede. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala lá em João, ele diz que nós temos que estar ligados a ele. Nós somos apenas os galhos que estamos ligados à árvore, ao tronco. Jesus. Jesus. Quantos podem dizer Jesus nessa noite? Jesus. Né? Ele saiu do espiritual para se manifestar no físico. É o que a palavra diz: o verbo se fez carne. Ele venceu todas as potestades. Ele venceu todos os principados. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a gente fala que Jesus venceu os principados, que Jesus venceu as potestades, não estou aqui implicando que é uma guerra, que é um confronto direto do Deus divino com o diabo. Não é nada.